Evangelho de João, capítulo 14. Por isso Jesus ele diz que se nós não nos convertermos como uma criança, ele é. Uma criança ele vai fazer as coisas com um espírito do reino dos céus. Ele faz voluntário, com amor, e não para prestar um serviço, mas um trabalho. Se Deus quisesse que tudo fosse perfeito, tinha enviado os anjos. Tinha coral angelical. Tudo funcionaria sem problema. Mas Deus quer tratar uma relação conosco. Então enviou-nos para cumprir e fazer um trabalho. E transformar o nosso entendimento por isso. Então Deus não quer uma relação de serviço com ninguém. Deus quer uma relação de pai. E relação de pai e filho não deve ser a questão que você quer o filho 100%. Mas o relacionamento de pai e filho é o relacionamento divino, celestial. Está estabelecido em conhecer o Pai, amá-lo e desfrutar desse amor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7, 8 e 9. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quando nós lemos esse relato do Evangelho de João, capítulo 14, falta pouco tempo para Jesus ser crucificado. Para você ter uma ideia, olha só, capítulo 13, versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou? Não podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então, só para você ter o entendimento do quão pouco tempo falta para que Jesus seja preso, manietado, levado à casa de Caifás e Anás, e depois a Pôncio Pilatos, e por sequência, ser crucificado. Então Jesus, ele está alertando o coração dos discípulos, e ele está falando assim para os discípulos: vocês conhecem o caminho. E o que nos chama a atenção é que o Tomé falou assim: não, Senhor, a gente não conhece. Mas espera aí, você está andando há mais de 3 anos com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, você ainda não sabe o caminho? E outra coisa importante e mais importante ainda, quando Jesus está falando do Pai, e ele falou: se vocês tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido meu Pai. Porque Deus, a família Deus, na eternidade e na sua intimidade, um dia, essa trindade divina, na eternidade, resolveu compartilhar da sua intimidade. Mas quando você vê a criação de Deus, os seres celestiais, os anjos, arcanjos, serafins, e até mesmo o sinete da perfeição, chamado de anjo de luz, o Lúcifer. Nem Lúcifer, ele tinha acesso a essa intimidade com a pessoa da Trindade.
Ele conhecia a pessoa da Trindade como Deus, mas nunca como Pai. Por isso que Lúcifer se transformou em Satanás, porque ele colocou na sua mente e no seu coração que pelo seu poder e o serviço ao qual ele prestava, ele podia se chegar a Deus e participar da intimidade. E aí o dia no céu, quando Deus vai criar o homem, e vai desfrutar com ele, e vai trazer esse homem para a intimidade desse Deus, para que esse homem possa conhecê-lo como Pai. E não somente como Deus. Então por isso que nós temos um grande problema de paternidade. Nós temos a falta do entendimento do que é ser pai. Porque nós não temos o entendimento do Pai Celestial. Então por isso que foge do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, muitas vezes a questão de paternidade na nossa vida. Porque nós achamos que ser pai é você ser provedor do seu filho. É você dar boa casa para ele, boas roupas, boa comida. E aí você vai transformando a relação entre pai e filho apenas em um negócio. Um negócio onde você pode ser beneficiado por aquilo e não uma relação de pai, filho e família. Por isso que toda relação paternal, todas as pessoas que têm problema com relação paternal, olha, eles vão ter muita dificuldade. Principalmente se não conhecer o Pai Celestial que tem. E aí o Felipe, andando com Jesus há mais de 3 anos, mostra-nos o Pai. E aí Jesus ele diz, Felipe, poxa, há tanto tempo que eu estou andando com vocês, e vocês não entenderam ainda que quem vê a mim vê um Pai. A maior frustração do povo judeu, a maior frustração da religião, é que eles esperavam um Messias poderoso. Um homem que ia exprimir, um Deus que ia exprimir tudo aquilo que eles esperavam que um Deus fizesse. Resolvesse seus problemas, resolvesse as suas carências, tirasse o Império Romano de cima deles. Mas quando veio Jesus, e Jesus veio revelando o Pai, aí eles se frustraram, porque eles não queriam conhecer uma natureza de um Pai, eles queriam conhecer um poder de um Deus. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é achar que quando a gente conhecer o poder de Deus, a nossa vida vai ser resolvida. E não a sua vontade. Nós ainda estamos vivendo, baseando a nossa vida em conhecer a Deus pelo poder e não pela sua vontade. Então esse Jesus, esse Deus encarnado, ele não queria somente mostrar para as pessoas que ele andava por sobre as águas, que ele curava o leproso, que ele fazia o coxo andar, que ele dava vista aos cegos. Não. Mas ele queria trazer o entendimento de paternidade ao coração de todos. Que vocês têm um Pai Celestial. Por isso Jesus olhou para o Felipe e disse assim, Felipe, há tanto tempo que eu estou com vocês, e vocês não entenderam ainda, que quem olhava para mim, andava comigo, me ouvia, estava vendo o Pai, ouvindo o Pai, falando com o Pai.
Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13. Então, quando essa pessoa, essa família, Deus, esse Pai, esse Filho e Espírito Santo, eles vão se revelar, a primícia da sua criação, eles não se revelam pelo poder. Segundo Coríntios capítulo 13. Versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então, esse Deus, essa família Deus, quando veio se revelar a nós, ele se revelou pelo amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo. Esse Deus, ao se revelar, essa família, ao trazer a nós esse conhecimento e esse entendimento, trouxe amor, graça e comunhão. E isso é entendimento de paternidade. Amor, graça e comunhão. Porque senão nossos filhos serão apenas ferramentas de trabalho. Senão nossos filhos, eles não vão passar para nós de algo que nós temos que sustentar até uma certa idade e depois eles vão se virar sozinhos. Portanto, quando Deus criou uma família e colocou uma família no mundo, o Pai, Ele colocou todas as coisas para a sua necessidade, não para um dia, não para 20 anos, não para 30 anos. Seu filho não vai precisar de você apenas até os 18 anos. Seu filho vai precisar de você a vida inteira. Seu filho vai precisar de um pai a vida toda. Então isso tinha que estar dentro do nosso coração. Que esse Deus, esse Pai, esse Filho e esse Espírito Santo se revela em amor, em graça e em comunhão. Então não é trazer a família com aquilo que eu acho que é o de melhor, ou que tem de melhor para dar para eles. Se não tiver a comunhão, isso não vale de nada. Se não tiver o amor do Pai, a graça do Filho revelada e a comunhão do Espírito Santo, tudo se perde. Família se perde, filhos se perdem, casamento se perde. E Deus não veio se revelar a nós em poder, mas como um Pai. Por isso Jesus falou tanto do Pai. Evangelho de João, capítulo 14. E ele falou do amor. Capítulo 14, versículo 21. Amor vai além de coisas. Amor não é você suprir alguma coisa. Amor vai além de todas essas coisas. Capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, comunhão. Deus não queria estar no status de Deus.
Deus quer estar no status da comunhão. O amor, a graça e a comunhão. Isso é o entendimento de paternidade. Capítulo 14, versículo 16, do Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então a pergunta é, meu irmão e minha irmã, quando você creu no Evangelho, na graça de Deus e na salvação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele ficará em vós para sempre. Então quando que ele vai deixar você? Então quando você ouvir alguém falar para você assim, ó, o Espírito Santo vai sair da sua vida. Se você tem ele, isso acabou. Isso é comunhão. Isso é para a eternidade. Isso é para a vida, isso é para a eternidade do ser, isso é para o nosso entendimento. E é esse Deus e Pai que se revela a nós em amor, em comunhão e em graça. Porque quando você lê a Bíblia diz que Jesus ele crescia em graça e se manifestava não somente diante do Pai, mas também diante dos homens em graça. Ser gracioso. Esse é o Pai que quer se revelar ao coração de cada um. Porque Deus não quer ter uma relação com você apenas de Deus e poder, Deus e servidão. Não, Deus quer ter uma relação de família, de filhos, de afetos, de misericórdia, de realmente um entendimento ali. Então o filho que saiu de casa na parábola, e aí a gente vai pensando em todas essas questões de Lúcifer, e aí você fala assim, aonde você chegou? Como é que você chegou nessa conclusão? Bom, cheguei na conclusão que Abraão tinha 2 filhos. E o mais velho achou que ele tinha muito direito. Mas ele não era o filho do quê? Da promessa. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. O mais velho se achava no direito, e porque ele prestava um serviço para o pai, ele achava que ele tinha o direito de tudo. Aí você fala, não, mas esse é o problema de casal que tem 2 filhos só. Então vamos para o Jacó. Jacó teve 12. 10 saía para trabalhar. O menorzinho de casa, chamado Benjamim, ficava porque era pequeno. E o outro também, acima do Benjamim, já um pouco a mais, o José, também ficava em casa. Quando os irmãos voltavam do trabalho, o José estava em casa, bem tranquilo, com aquela capinha nova que o pai deu para ele. Aí você pode dizer assim, não, isso é um problema do Antigo Testamento, pastor. Então vamos para o Novo. O Lázaro tinha 2 irmãs. Quando Jesus foi na casa de Lázaro, a irmã mais velha, toda ocupada com o serviço, toda preocupada com o que vai fazer, a irmã mais nova sentou perto de Jesus, ficou quietinha, ouvindo tudo que Jesus tinha para falar para ela. Aí, aquela que estava toda esparvurida com o trabalho, falou assim para Jesus, ei, o senhor não sabe ser Deus, não? O senhor não está vendo que nós estamos aqui preocupados com o trabalho, com o serviço? Jesus olhou para ela e disse assim, Marta, para com isso aí, Marta. A sua irmã escolheu a parte melhor. O pai da parábola tinha 2 filhos. O filho que saiu, tratava com o pai sobre haveres, bens e haveres. Sabe aqueles filhos que só sabem olhar para o pai e pedir, eu quero, eu quero, eu quero. E o outro que ficou em casa só sabia tratar com o pai por mérito. Ô pai, estou há tanto tempo aqui dentro de casa, te servindo, e o senhor não é capaz de matar um cabrito para mim?
Então esse relacionamento de pai, de família, de paternidade, isso é um problema quando a gente não compreende o amor, a graça e a comunhão. Porque aí a nossa relação com o Pai Celestial vai ser a mesma que nós temos dentro da nossa casa. E nós vamos tratar os nossos filhos, ou vamos ser tratados por eles, como nós tratamos o Pai Celestial. Sabe como é que os seus filhos vão tratar você? Como você trata Deus. Vai ser mais ou menos essa relação. Então esse pai que quer se manifestar a nós, não pelo poder, porque pelo poder, deixa Deus falar o seu coração. Porque pelo poder, toda humanidade é indesculpável diante de Deus. Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia. Através do poder, dessa manifestação de poder, toda humanidade é indesculpável diante de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Então esse pai não quer se manifestar por poder, ele quer se manifestar por amor, graça e comunhão. Ele quer desfrutar da natureza, ele quer repartir o seu ser, a sua natureza conosco. Esse é um Deus que tem prazer na mesa, e não o que você põe em cima dela. Porque o que vale não é o manjar caríssimo, ou a comida cara, ou saborosa, que você tinha desejo de colocar em cima da mesa, enquanto seus filhos e você e seu marido, cada um vai comer no quarto, ou em frente da televisão. Então era melhor ter água e farinha, mas todo mundo sentado em volta da mesa, e cada um olhando dentro do olho do outro, e contente. Mas a gente foi perdendo essas coisas. Porque a gente acha que é o que está em cima da mesa que vale, e não quem está em volta. É por isso que as famílias são destruídas. É por isso que se acaba. Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Deus manifestou o seu poder. Porquanto, versículo 19, Deus ele se manifesta, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem. Então você pode reconhecer Deus, mas nunca conhecê-lo. Verso 20. A sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo reconhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então todo o homem é indesculpável, porque Deus manifestou o seu poder. Aonde? Na criação. Quem criou o universo? Quem criou você? Quem enviou e quem envia
os filhos às casas. Um dia um pai e a mãe falou assim: eu queria apresentar meu filho, pastor. Falei: pode vir. Chegou aqui na frente, eu apresentei o pai e a mãe. Aí ele ficou sem saber. Mas por que o pai e a mãe? Porque aonde está Deus que não sabe onde seu filho nasceu e não conhece ele? Onde que Deus estava que o seu filho ficou 9 meses para nascer e Deus não sabia que ele ia nascer? Então você não tem que apresentar criança para Deus. Você tem que apresentar o pai e a mãe para que eles não atrapalhem essa criança que Deus enviou nesse lar de conhecer a Deus. Essa é a realidade. Sabe o que acontece? É isso. Porque esse ser que foi enviado na sua casa, essa criança, isso é de Deus, veio de lá. E aí você encontra muito pai e mãe falando que o filho é do capeta. Seu filho não é do capeta, porque não foi o capeta que criou seu filho. Quem enviou seu filho lá na sua casa foi Deus. É você que não está sabendo cuidar dele. Então não vem com essa desculpa. Então, por poder, toda a humanidade é indesculpável. Mas Deus quer se revelar em amor, graça e comunhão. Eu já disse, vou dizer de novo. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. É muito comum você encontrar pessoas que ainda pensam que ao conhecer ou experimentar o poder de Deus, isso vai resolver a vida deles. Não vai. Porque poder de Deus você já conhece. O problema é que nós não queremos conhecer o que de Deus? A sua natureza e a sua vontade. Nós não queremos conhecer a vontade de Deus. E sabe qual que é a vontade de Deus, pai e mãe? É que vocês se tornem filhos de Deus no seu entendimento. Porque quem falou para você que você não veio do céu? Só pode ter sido o capeta. Porque Deus quer você como filho e ter uma relação com Ele de pai. Uma graça de seu irmão. E uma comunhão do Espírito Santo. O poder de Deus não vai resolver nada. Mas conhecê-lo, a sua vontade, sim. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo diz assim: eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe o que resolve a nossa vida? Não é o poder, é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe quem é quem sabe o que é bom para os nossos filhos? Deus. Sabe quem sabe o que é bom para a família? Deus. Porque Ele é Pai.
Ele ama. E o amor dele não é cobiçoso. O amor dele não é a partir do serviço que você presta, mas do trabalho, do seu coração e da sua vida. Deus não nos chamou para ser operários. Deus nos chamou para ser filhos. Evangelho de João, para nós encerrarmos, capítulo 15. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 9. Isso precisa ficar dentro do nosso coração. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O Pai me amou, eu vos amei. Permaneçam no meu amor, disse Jesus. Deus não quer ter uma relação com você apenas de uma divindade. Mas o Pai quer ter uma relação conosco de paternidade. Para que você saiba quem você é. Sabe por que as pessoas não sabem quem eles são? De dia eles são uma coisa, de noite eles são outra. É porque eles não têm entendimento de identidade. E sabe quem causou isso no coração deles? Não foi o mundo, não. Sabe por que as pessoas não sabem mais? Eles querem trocar de nome, cor de pele, sexo. É porque deram escolha para eles e não ensinaram de fato, desde criança, quem eles são. Falta de identidade. Sabe o que é isso, irmão? Identidade. Porque essa de plástico que você tem no bolso aí, você vai lá no poupa-tempo e pode mudar o seu nome, sobrenome, mais alguma coisa. Mas a identidade divina, essa não pode ser mudada. Por isso que Deus, o Pai, quer uma relação de paternidade. Para que todos os seus filhos saibam de fato quem eles são. Por isso que o livro de Hebreus, capítulo 1, diz que Jesus, ele é a expressão do ser de Deus. Por isso Jesus disse para o quê? Para o Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus não quer uma relação de patrão e empregado. Deus quer uma relação de pai e filho. Em nome de Jesus, que o seu entendimento seja transformado. O amor, a graça e a comunhão. Não é o de bom que você vai dar para o seu filho, para a sua filha, mas é a identidade que ele vai ter. Quem ele é. Nunca se esqueça disso. Que Deus nos abençoe.